Bom, sou Veridiana Andrioli, eu sou urologista pediátrica, sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Acho que uma coisa importante da urologia pediátrica e o porquê deu defeito, né? É porque a gente consegue acompanhar a criança desde a barriga da mãe até a mais velha. Então, como urologista, eu consigo até seguir um adulto se eu precisar. Então, fascínio da urologia pediátrica é isso. A primeira identificação que a gente teve dos problemas de vida do Alê foi uma mega bexiga na gestação. Então, com aquele primeiro ultrassom, o médico viu a mega bexiga, e aí a gente foi procurar um outro especialista para fazer a avaliação do Alê, que indicou outras questões, mas a gente foi indicado por conta da mega bexiga. E aí, acompanhando o crescimento dele e aquela mega bexiga, a gente cogitou fazer uma cirurgia intraútero. E o médico deu mais uma semana no limite do que era aceitável. Lá deu mais uns dias e o Ale acabou esvaziando a bexiguinha sozinho. Mas teria essa opção também, né? Da cirurgia intraútero. Mesmo sabendo das dificuldades do Ale, que a gente já tinha identificado uma cardiopatia, síndrome, eu faria a intraútero se precisasse, entendeu? Eu escapei dessa, mas foi ali a primeira identificação. Tanto é que quando nasceu era uma grande preocupação. A gente estava com a sala da UTI grande, pensando em hemodiálise, alguma coisa. Só que ele nasceu, ele já fez xixi também, graças a Deus. Ele não precisou, né, naquele momento. Exames, fez muitos exames na UTI, né? Alguém depois, posteriormente, perguntou se tinha feito ultrassom da coluna para identificar a mega bexiga. Esse ele não tinha feito. E eu fiquei até na dúvida se ele teria que ter feito esse exame, né? Você sabe que algumas das alterações de formação do trato urinário, elas podem ser identificadas tanto pela bexiga quanto pelo rim. Então, às vezes, a gente vê que uma bexiga não esvazia, você fala, oxe, deve ter alguma coisa que faz com que ela não contraia ou que não permita a saída do xixi. Então, das malformações que a gente tem, vamos pensar primeiro na bexiga, né? A bexiga que pode causar alterações, por exemplo, no rim. Então, uma bexiga que não esvazia, o rim tenta drenar, não consegue. Você pode ver um rim dilatado, uma bexiga que acumula muita urina, e aí no ultrassom acaba dizendo que é essa mega bexiga. Então, a mega bexiga é aquela bexiga que está sempre cheia. No bebê, durante uma gestação, a cada 20 minutos a bexiga já cicla. Então, se você está lá fazendo ultrassom e vê que ela não esvazia, você vai falar, poxa, a bexiga é grande demais que não esvazia. Aí vem as perguntas. Por que ela não esvazia? Existem obstruções funcionais, então uma das coisas que a gente tem no sexo masculino chama válvula de uretra posterior. Então a uretra masculina, ela tem a saída do canal do xixi e a uretra é um tubo comprido. E aí esse tubo que era fechado depois abre e às vezes fica com duas válvulinhas. Então na hora de fazer xixi, faz... Isso não permite um adequado esvaziamento da bexiga. E aí a pressão da bexiga vai ser transferida para o trato urinário superior, dilata o rim, e isso pode levar a perda de função renal. Então, isso é uma coisa que a gente vai pensar. Outra coisa que a gente vai pensar é uma obstrução da uretra fechada, uma uretra que não se formou, porque ela não terminou de virar um caninho. Então, isso é bem mais raro, mas também pode acontecer. E as alterações de funcionalidade neurológica da bexiga. Porque a bexiga da gente, ela funciona desde que o sistema nervoso central esteja impecável. Então, os nervos que ligam a bexiga nascem na cabeça, descem a coluna e terminam aqui como se fosse uma mão, a gente indicar o declínio. Se tiver qualquer problema no nervo, daqui da formação até lá embaixo, isso é um sinal neurológico. Então, a gente vai ver por quê. Às vezes, o nervo não chega lá e não permite uma contração adequada da bexiga. Então, quando a gente está seguindo a criança, você vê que a bexiga não está esvaziando, a criança não está tendo um adequado desenvolvimento renal ou não tem líquido amniótico suficiente, uma das possibilidades é fazer uma derivação intraútero. Então, a gente faz, se não sai pelo canal normal, a gente coloca um meio para ele sair para a bexiga, então ela vai encher, eles vai esvaziando por essa derivação. Nasceu, tá tudo bem, então vamos ver. Conseguiu fazer xixi, esvaziou a bexiga, o rim não está dando dilatado. Será que tem... Qual a razão? Os exames que a gente faz, todas as vezes, seria a uretrocistografia miccional. Então, o objetivo da uretrocisto, a gente passa um caninho pelo canal do rim, aí vai encher a bexiga e a gente vê se na contração ou durante o enchimento já volta xixi, e na hora que a criança faz xixi, se a uretra, se o canal do xixi tem ou não tem essa obstrução. E ainda assim, se existem alguns sinais sugestivos de malformações da coluna, então, se o nervo tá lá, se a coluna tá fechadinha, a pelinha tá fechada, a gente pode investigar se os nervos conseguem chegar até o finalzinho ali do corpo sacro, e aí esse ultrassom é indicado. Normalmente a gente faz se há sinais. Um deles é
um furinho nas costas, que a gente chama de fosseta, um tufo de pelo que tem ali, um desvio da linha do bumbum, ou então a gente não vê um osso sacro bem definido. Dá para fazer do 0 até mais ou menos os 6 meses, mas ainda assim a gente pode ter falhas de diagnóstico. Então, talvez, como a Lê não tinha nenhum desses sinais na coluna, acabou não podendo fazer. E outro, e foram feitas todas as investigações. Agora, a gente chegou a fazer depois desse exame, né, pra ler. Agora, ele tinha dificuldade também de se sondar. Era sofrido pra ele. Acho que ele tinha muita... Não tinha a formação certinha, reto não era onde tinha que ser reto, porque pra entubar também era difícil, e pra passar uma sonda também era difícil, era sofrido pra ele. Uma das coisas, né, que a gente às vezes vê desses complexos sindômicos é um pipi que não é tão bem desenvolvido. Então o canal acaba sendo estreitinho, ou então tem alguma dilatação da uretra justamente por uma pressão, então na sondagem ela fica batendo. Você tem, às vezes, uma dificuldade para fazer uma progressão da sonda. E, obviamente, né, principalmente nas malformações em que a uretra é muito fininha, até as mais finas das sondas, às vezes, não passa. Ou, quando a gente passa a sonda, tem o esfíncter, né, que é o músculo que deixa a bexiga fechada. Às vezes, a gente tem que tentar passar e não progride. Tem-se dificuldade, sim, não é tão simples assim sondar, principalmente quem tem malformações associadas. Então, a uretrocista também dá essa visão, tem de saber se tem uma dilatação do colo, se tem como é que é o trajeto do canal do xixi, e obviamente, né, a gente sim vai tentar fazer menos regressão possível. Graças a Deus, ele não teve, assim, infecções no início da vida, e saindo do hospital, a gente começou a procurar as ciências fora do hospital, tanto os pediatras quanto os eles indicavam o antibiótico profilático do Alessandro, por conta da síndrome que ele tinha, não por conta de diagnósticos pregressos. Né? E aí foi uma coisa que eu sempre lutei para não dar esse remédio enquanto não tivesse esse histórico dele ter as infecções urinárias. E ele só foi ter infecção urinária, começar a ter a primeira com 3 anos de idade. E aí já começou a ser de repetição mesmo. Mas eu achei que foi bom não ter dado para eles os antibióticos por 3 anos, né? Porque ele não tinha. Tudo bem, né? Não dá se ele não tem infecção. O antibiótico profilático ele tem as suas indicações na literatura. Uma delas é o refluxo de alto grau, porque o refluxo não causa infecção urinária em ninguém. Né? O que causa infecção é a bactéria. Então, eu tenho bactéria, todo mundo tem bactéria. Mas no trato urinário, quando temos bexiga, quando a bexiga tem uma pressão muito elevada e o xixi fica voltando, é o mesmo xixi que fica turbilhonando. Então, a bactéria que todo mundo tem tempo de crescer. Então, você tem uma bactéria que vai para cima, então ele vai 1, 2, 3, aí então ela desce, ela já desce 50, depois ela já sobe. Então, eu fico ciclando a mesma bactéria e eu dou um aumento. Então, o aumento do tempo vai crescer. Então, o refluxo ele não é a causa, ele é um acelerador de uma infecção urinária. Quando a gente tem uma criança com atraso de esvaziamento da bexiga, às vezes a gente pensa em fazer uma profilaxia. Quando tem um refluxo, principalmente de alto grau, a gente tenta usar a profilaxia para reduzir em 50% a chance de infecção. Mesmo assim, algumas crianças ainda têm infecção em profilaxia. Então, é uma discussão muito grande na literatura. A recomendação é, para refluxos de alto grau, que são mais dilatados, que eles passam a ser reservatórios, a gente entrar com o antibiótico. Mas é sempre uma discussão familiar. Nada é mandatório, tudo é sugerido. E se tivesse entrado? E se não tivesse entrado? A gente recomenda entrar, porque 50% é que se sim ou se não. Mas principalmente quem tem outras condições associadas, você quer sempre diminuir os riscos. Então, poxa vida, tem o risco de ter uma infecção dentária, uma infecção cardiológica. Pô, vamos tentar reduzir. Então, não é errado fazer, mas, de novo, é um custo-benefício. O Ale, então, começou a ter, né, esse quadro de infecção repetitiva e sofrimento com essa infecção, porque ele tem difícil acesso para veia, para dar um antibiótico, as internações são sofridas, né? E aí, a gente queria tratar isso, né? E aí... No nosso caso, a gente foi para vasectomia, né? Teriam outras opções também, né? Que envolveriam talvez mais trabalho ali de quem está cuidando, né? O que eu, pessoalmente, achava que complicaria bastante os cuidados, porque já tinha muitos cuidados diários, né? A serem feitos. Então, a vasectomia pareceu mesmo a melhor opção, né? Então, e foi uma bênção para ele, não? A razão que a gente vê, né? O que acontecia com ele? O refluxo fazia com que a bexiga não esvaziasse por completo.
Então, mesmo que ele fizesse xixi, fazia xixi, tinha sempre xixi na fralda, mas um tanto ia para baixo, outro tanto ia para cima. Então, quando ele terminava de fazer xixi, tudo que estava no rim, nos 2 rins, descia. Então, é aquela bexiga que nunca esvazia. Uma alternativa é, se a bexiga não está esvaziando sozinha, vamos tentar ajudar a bexiga a esvaziar. O jeito menos intervencionista, né? Sem uma cirurgia, sem procedimento, seria a passagem de sondas. Aí a sonda a gente teria que passar a cada 3 horas, 4 horas. Uma outra recomendação é deixar a sonda aberta a noite inteira para tentar passar um tempo vazio. Só que isso demanda, né? Alguém estaria a cada 3 horas passando a sonda. Ele já tinha uma dificuldade pela uretra ser estreitinha, então dificultava um pouquinho esse manejo. E aquela coisa, às vezes está dormindo, chegou na hora, você espera mais meia hora, tem a físio, tem as outras coisas. Então, uma coisa que é super legal da medicina, que são essas derivações incontinentes, tá? E ela é uma derivação, a vasectomia, que é tão simples e ela é altamente resolutiva. O que ela faz? A gente pega a parede da bexiga e coloca aqui na barriguinha. Então, o xixi vira rio de corredeira. Rio de corredeira, você bebe água em qualquer lugar. Por quê? Porque não para. Então, o que acontece? A bexiga não tem tempo de ficar cheia, porque o xixi que vai sendo formado, ele já vai escorrendo. Então, é um caminho livre. Eu não tenho um reservatório. Então, é melhor tanto o acúmulo de urina do rim, como o rim ser totalmente drenado. Se eu não tenho reservatório, eu não tenho xixi parado, eu diminuo muito o risco de infecção. A brincadeira é água parada no mosquito da dengue e o xixi parado é infecção. Então, não deixa parado. Não faz a vasectomia. A vasectomia não muda em nada os cuidados da criança, porque ela trocar uma fralda, né? Passa xixi, sempre passou xixi, ficou xixi, e isso facilita muito todo o cuidado da família. E não vai tirar a necessidade das trocas de fralda, mas tira com certeza a necessidade das sondagens. Então a gente usa muito isso em crianças pequenas, das quais eu não quero fazer uma cirurgia gigantesca para Então é uma coisa que é reversível e que é altamente resolutiva. Foi ótimo mesmo, foi uma bênção pra gente.